A todos o nosso muito boa noite. O Hospital Geral de Viana Bispo Emílio de Carvalho realiza rastreio do câncer da pele para pessoas com albinismo. Alimentação escolar reduz abandono escolar nos Gambos, província da Huila. Seguimos em frente a Liga Unitel Girabola, 1º de agosto, Celindra, Luanda City por 6-0. África do Sul produz primeira vacina local. Os votos renovados de muito boa noite. O Hospital Geral de Viana Bispo Emílio de Carvalho realiza neste sábado o rastreio do câncer da pele para pessoas com albinismo. Na verdade, as consultas foram antecedidas de uma palestra que abordou questões sobre os cuidados a ter com a pele, o autoexame de coagulação do câncer e também da prevenção. As pessoas com albinismo têm o alto risco de desenvolverem câncer de pele devido à falta de melanina e sensibilidade extrema ao sol. Rastreios dermatológicos regulares são essenciais. É neste âmbito que o Hospital Geral de Viana Bispo Emílio de Carvalho realizou neste sábado o rastreio do câncer da pele para pessoas com albinismo. Domingos Antônio e Cláudio Boterro agradecem pela iniciativa do hospital. A consulta foi boa, os médicos estão com um dinamismo assertivo, fora de verem o estado da pele também estão a aconselhar a tomarmos alguns cuidados extra, colateral, fora dos produtos químicos, uma proteção de chapéu, camisas de manga comprida, aquele conselho básico que também é importante para a terapia. O maior problema do cancro da pele no albinismo é o sol. É o sol. A falta de proteção solar é um dos maiores problemas para com a nossa condição de pele. O que me trouxe mais aqui até não é o adonativo, né? Mas sim, que estava precisando muito é a crio. E já estava a ver, já está a crescer algumas lesões no corpo. E eu já tenho um trauma porque tenho 3 irmãos que morreram. O outro é cancro, o outro é câncer. E então é muito difícil falar isso. 6 consultórios com as equipas técnicas, dentre os quais médicos especializados e enfermeiros, foram disponibilizados para atenderem os pacientes, sendo 3 consultórios para consulta rápida, para identificação de casos de lesões de pele e outras 3 para o tratamento e recepção da medicação. Os dermatologistas Juliano Isaías e Manuel Mvula falam da finalidade do rastreio e do tratamento a ser feito em caso de diagnóstico de câncer. Para além desse objetivo do rastreio, que é identificar o câncer, o mais importante, qual é a finalidade desse rastreio, que é realmente o benefício. Quer para nós que vamos ter uma base de dados, claro que já existe, mas de uma forma muito robusta, ou também aquilo que é oportunidade para nesse caso já o doente, ou com câncer já propriamente dita, nós canalizarmos ou ambulatorialmente nós removermos esse pequeno tumor e, consequentemente, as lesões precancerosas, crioterapia, por um lado, e por outro lado, se tiver realmente critério de internamento, já um câncer em que estadio, que nós temos que ver em que estadio, esse automaticamente tem que ter de internamento. É imediatamente hospitalizado, fazemos os estudos, depois dali vamos definir se é operável ou não operável. Se for operável, no hospital também já temos uma equipa cirúrgica, onde entra o cirurgião plástico, o cirurgião geral, o cirurgião cabeça e pescoço e o dermatologista já para a intervenção cirúrgica. Os que têm o câncer já não operável, significa dizer que já tem estadio terminal praticamente avançado, com metastatização. Esses nossos utentes, nossos doentes, são estabilizados e depois são encaminhados para o Instituto Nacional de Luta contra o Câncer. O método que está a ser utilizado, tanto é a crioterapia ou criocirurgia, tanto que é um método em que se usa o nitrogênio líquido e que consiste no congelamento
tanto das lesões, tanto neste caso que estamos aqui a fazer pré-cancerígenas. Na verdade, o que estamos aqui a fazer de uma forma global, tanto são o rastreio das lesões pré-cancerígenas em pessoas com albinismo. Neste caso, o mais frequente é a queratose actínica. E esse método que estão aqui, portanto, nós estamos a fazer a crioterapia em lesões actínicas. O dermatologista e venereologista Juliano Isaías fala sobre as medidas de prevenção. O mais importante para eles são as medidas preventivas. A palestra foi exatamente dar o conhecimento da sua condição de saúde, o que é isso de albinismo, para depois ter a capacidade de criar as condições para a prevenção. Portanto, ter a noção que tem que fazer o uso de chapéu, óculos escuros, tem que ter o uso de roupas mangas compridas que protejam as áreas expostas e depois, com este apoio social e com a condição eventualmente financeira do nosso doente, para também usar a proteção química, são os tais protetores solares, devendo também, naturalmente, hidratar, porque esses cuidados da pele é mesmo para hidratar a pele, tem os produtos, mas também tem que ter essas noções de condições higiênicas, etc. Por isso, tudo isso faz parte, a parte preventiva e que eles terem a noção que o sol é que é o pior inimigo, porque tudo isso é consequência de dano solar. Desde que proteja-se do sol, cuide da pele, naturalmente não poderá por acaso existir esse câncer, enfim, porque é prevenível. A província de Cunene entrou esta semana para a história do Sistema Nacional de Saúde ao integrar na mesma unidade hospitalar as especializações médicas da enfermagem e agora o curso de especialização em bioquímica clínica e hematologia. Trata-se de um marco inédito no domínio da formação pós-graduação especializada na área de diagnóstico e terapêutica em Angola. O ato oficial decorreu no Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune, nesta sexta-feira, no âmbito do projeto de formação de recursos humanos em saúde, sob tutela do Ministério da Saúde e execução da unidade de implementação do projeto com financiamento do Banco Mundial. Intervindo no ato, o coordenador da unidade de implementação do projeto, Job Monteiro, destacou que o arranque do curso representa a materialização de uma agenda estratégica definida em 2023 e operacionalizada a partir de 2024, com um financiamento global de $200 milhões destinado à formação e capacitação de profissionais de saúde até 2028. Segundo Job Monteiro, o projeto tem como meta especializar cerca de 38 mil profissionais de saúde, incluindo 3 mil médicos, 9 mil enfermeiros, 9 mil técnicos de diagnóstico e terapêutica, 9 mil técnicos de enfermagem, 4 mil profissionais de regime geral e 4 mil profissionais de apoio hospitalar, abrangendo todas as carreiras do setor. Job Monteiro realçou ainda que, pela primeira vez, uma unidade hospitalar do interior do país congrega, no mesmo espaço, formação médica especializada, especialização em enfermagem e formação especializada em diagnóstico e terapêutica, com destaque para a bioquímica clínica e a hematologia. Em representação do diretor do Instituto de Especialização em Saúde, Eduardo Caiangula, o diretor adjunto da instituição enfatizou que a formação especializada constitui um pilar essencial para o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde, sendo determinante para a melhoria da qualidade, segurança e fiabilidade dos serviços laboratoriais. O responsável salientou que o curso agora iniciado marca o arranque da formação pós-graduada especializada na área de diagnóstico e terapêutica, com impacto direto na redução de erros diagnósticos, no reforço do apoio à decisão clínica e na promoção de um sistema de saúde mais eficiente, seguro e humanizado. O abandono escolar está a diminuir nos Gambos, na Huila, com a implementação do programa de alimentação. 16 mil alunos do ensino primário beneficiam do programa de alimentação no município desde dezembro do ano passado.
16 mil alunos do ensino primário do município dos Gambos, na província da Huila, estão a beneficiar do programa da alimentação escolar desde dezembro de 2025. Segundo o administrador Francisco Barros, o programa abrange todas as 35 escolas primárias dos Gambos. O programa de alimentação escolar ao nível do nosso município foi lançado em dezembro de 2025. Está previsto cerca de 16 mil crianças matriculadas no ensino primário e cerca de 35 escolas foram selecionadas para o efeito. Nessa altura, a avaliação que nós fizemos é positiva, porque todas as nossas escolas consignadas para o projeto estão a implementar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O responsável garante que com a implementação deste programa, o índice de abandono escolar diminuiu e que aumentou a afluência de alunos. Francisco Barros realça que a alimentação escolar chegou num bom momento, já que a região é ciclicamente afetada pela seca e fome, situação que levava milhares de crianças a desistirem das aulas. Há um afluxo significativo de alunos na respectiva escola, incluindo até alunos não matriculados, e penso que isto vem, de facto, dar um outro aspecto, uma outra vitalidade às nossas escolas, devido à situação social que as nossas comunidades vivem, da fome, da seca, e com este programa penso que veio dar, de facto, a colmatar esta lacuna e pressupõe-se que teremos bons resultados. A administração municipal realiza regularmente encontros com os diretores das escolas e com as empresas contratadas para o fornecimento das refeições e até o momento o balanço da implementação do programa é positivo. Estamos a acompanhar, estamos a reunir com os diretores de escola, estamos a reunir com as empresas contratadas por efeito e a nossa avaliação até o momento é positiva. 6 suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 18 anos de idade foram detidos pelo SIC no Lubango. O crime ocorreu durante uma briga entre 2 grupos rivais no bairro Chituno, nos arredores da cidade. O Serviço de Investigação Criminal SIC deteve no Lubango 6 suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 18 anos. De acordo com o porta-voz do SIC na Huila, o crime ocorreu durante uma briga entre 2 grupos rivais no bairro do Chituno, arredores da cidade do Lubango, motivada por um desentendimento na entrada para uma festa que decorria naquela zona. Segundo a Quitumba, avança que durante a briga, a vítima foi atingida com um golpe no peito, desferido por um dos agressores, com uma chave de fenda. 6 cidadãos implicados nos crimes de ofensa à integridade física, motim, danos materiais, bem como homicídio qualificado. Esses cidadãos que faziam parte dos grupos NSB, bem como os pipocantes, isso no bairro do Chituno, não é? São cidadãos que diariamente tiravam sossego aos cidadãos. Por lugar, a confusão que levou esses 2 grupos a entrarem em desavença, tendo um dos implicados recorrido a uma chave de fenda com o qual desferiu um golpe na região do peito da vítima, levando à morte imediata. O oficial do SIC sublinha que os 6 suspeitos, com idades entre os 16 e os 22 anos, foram detidos depois de diligências do SIC e que outras pessoas sem envolvimento na briga ficaram igualmente feridas devido ao arremesso de pedras que também danificaram algumas viaturas. Dizer ainda que neste ato foram lançadas pedras que danificaram vidros de viatura e também aleijaram ou causaram ferimentos a outros cidadãos. Portanto, depois desse trabalho, depois da denúncia, esse serviço levou a cabo um trabalho de diligência criminal que culminou na localização, bem como a detenção desses mesmos cidadãos. Os assaltos à mão armada e o índice de prostituição centralizam as preocupações dos moradores do bairro Cacenda, no município da Maianga. A população local, que também se manifesta inquieta com desemprego, clama pela intervenção das autoridades para a alteração do quadro atual. Hoje designado Cacenda, o antigo bairro Américo Tomás foi considerado durante os anos 60 zona de elite em Luanda. A circunscrição, que também já se chamou Posto Belas, era de se lhe tirar o chapéu devido à sua posição geográfica privilegiada e muito mais. Nos dias que correm, o mítico bairro Cacenda
se depara com uma série de problemas sociais. Isso, pelo menos, é o que dizem os moradores daquela localidade ouvidos pela Rede Girassol. Na localidade, os assaltos protagonizados por motoqueiros e o deficitário saneamento básico convivem diariamente com os moradores. A criminalidade agora está vindo ali, dos motoqueiros. Os bandidos agora só andam de moto e assaltam de moto. Você está a estacionar o carro, de repente você assusta e uma moto chegou, te colocaram. Então pronto, eu peço à nossa polícia que interpele os motoqueiros e faça a revista, porque eles andam armados e fazem assalto. E há motoqueiros que se calhar não são bandidos, mas a oportunidade está a andar armado, tem um objeto e verem uma pessoa fragilizada e acaba por assaltar. Os esgotos aqui estão todos entupidos, tanto é que tem o esgoto entupido, aquele principal que dá para a rua de Engenharia, frente ao Arraió, e tem um outro também que está aqui ao lado, frente aos contentores. E isso, acredito que depois da administração conjunto à UTGSL pegarem nisso, acredito que vamos ter a solução resolvida daquilo do nosso bairro. No Cacenda, a prostituição encontrou espaço, por isso se instalou numa velocidade de cruzeiro. O alerta é da cidadã Verônica Júnior. O Cacenda é um bairro que tem muita, principalmente na parte noturna. O Cacenda, a partir das 21 até as 5 da manhã, de segunda a segunda, é um bairro que tornou-se como se fosse um bairro onde há prostituição livre, há droga. O bairro ainda se depara com a falta de espaços de lazer para as crianças. Nós não temos parques, infelizmente, não temos aquele lugar que a criança vai poder brincar, jogar bola, ouvir histórias. Não temos um momento que acredito que depois disso o senhor administrador vai tratar esses problemas sociais com mais atenção para termos um Cacenda de 2 mais 50 anos que convidemos, né? Conseguimos viver pelo menos bem. Estes e outros problemas sociais foram levados ao conhecimento do administrador municipal, que diz ter anotado um por um e prometeu solucioná-los a seu tempo. Muitas das preocupações têm a ver com vendas desordenadas, têm a ver com proliferação de bares, tem a ver com proliferação de igrejas, que infelizmente causam poluição sonora e que não facilitam o descanso da nossa população. Portanto, é sobre esses assuntos que nós vamos trabalhar no sentido de reverter esta situação. Relativamente à via daqui unidade em luta, que é a via da administração, como é chamado, nós aproveitamos o momento para informar a nossa população que essa via está no âmbito das prioridades do programa do GPL, que é o PIL, para a sua requalificação. Ausculta moradores do bairro Cacenda. Cerca de 4.000 famílias beneficiam de energia elétrica no Bom Jesus, província do Icole-Bengo, em destaque. Perto de 4.000 habitações dos bairros Jambondo e Água Salgada, no município de Bom Jesus, província do Icole-Bengo, foram eletrificadas através da rede pública. As residências serão abastecidas pela luz elétrica de 2 PTs de 400 kW cada, que para o governador Ausílio Jacob representa um importante passo no crescimento e desenvolvimento do município de Bom Jesus. A alegria voltou a estar estampada nos rostos dos habitantes dos bairros Jambondo e Água Salgada, que durante 12 anos dormiam às escuras por falta de energia elétrica da rede pública. Foram precisos 14 anos para o munícipe Nelson Mendes voltar a ligar o televisor de sua casa. São sensivelmente 14 anos. Eu vivo aqui desde 2011 e estamos agora há 14 anos, graças a Deus. Temos a energia do Estado a partir de hoje, dia 6. Agradecer ao senhor governador, ao senhor administrador e agradecer ao Estado por esse esforço que fez por colocar energia aqui no bairro Água Salgada. Foi um período muito difícil porque tivemos aqui mais de 12 gerações
geradores. Estraga um, temos que comprar outro por causa dos meninos e não só os frescos, então não podíamos ficar temos aqui sempre um gerador. Mas graças a Deus o sofrimento acabou. As obras para a instalação dos PTs de 400 kVA cada tiveram a duração de 1 mês e um investimento avaliado em pouco mais de 200 milhões de kwanzas, de acordo com o responsável da empresa encarregue pela conclusão da instalação dos postos de transformação, Wilson Lucas. É um marco muito importante para o município de Bom Jesus, não é? E mais para a empresa JW Engenharia. É uma empresa comprometida com o desenvolvimento de Angola, não é? Hoje instalamos PTs com capacidades de 400 cada, não é? Este PT vai alimentar mais de 4.000 famílias, não é? 4.000 residências, não é isso? Trabalhamos juntamente com a administração do Bom Jesus naquilo que foi o cronograma traçado pela própria administração e cumprimos, não é? A obra levou-nos um mês. Estamos a falar em um valor aproximadamente em 200 e tal milhões de kwanzas. E o governador de Icolo e Bengo, Ausílio Jacob, disse que com as linhas de transportes da luz elétrica para as residências, as famílias dos bairros beneficiados terão agora mais dignidade e conforto nos seus lares. Conseguimos colocar PTs com alguma capacidade, estamos a falar de PTs de 400, para uma abrangência de mais de 2.000 habitantes para terem acesso à energia. E este é um bairro de água salgada, como o povo entendeu chamar, porque foi criado em 2012 e até esta altura nunca teve acesso à energia da rede pública. É um bairro estratégico, está bem localizado, as populações que aqui vivem são trabalhadoras, trabalham o campo e, no entanto, tinham um constrangimento de não conseguir ter acesso a notícias da televisão, não conseguir ter acesso a água fresca, a ventoinhas, a ar-condicionado, porque, infelizmente, não tinham acesso à energia da rede pública. O que nós viemos fazer hoje foi devolver dignidade às populações. Ausílio Jacob disse que os próximos passos da sua governação será o restabelecimento do fornecimento da água potável para a população que, segundo o governante, denuncia o desvio da conduta para algumas fazendas da localidade. E esse bairro não vai ficar por aí. Vamos resolver o problema da água. Esse bairro há 2 anos que ficou sem água da rede pública, porque chegou-se à conclusão, de acordo com o que o povo está a dizer, e nós estamos a fazer uns estudos para ver se essa informação é verdadeira, é que aqui alguns empresários do ramo de fazendas, de produção de vários produtos para o pleonasmo, que enfraqueceram a conduta que vinha para o local onde estão as populações. Estão aqui as estruturas, está a canalização, estão os chafarizes, estão secos. O Estado não pode se permitir ver que o cidadão que tem direito de ter acesso à água se vê prejudicado porque o empresário entendeu desviar a conduta para a sua terra de produção. Então o que nós vamos fazer agora é entender bem o fenômeno, chamar a atenção a quem de direito para repor isso. Dentro dos próximos 2 meses, segundo ainda Ausílio Jacob, está previsto o lançamento do programa para a asfaltagem do troço que liga o projeto Quilonga até a Nacional 230, bem como a requalificação das vias secundárias e terciárias do município de Bom Jesus. 1 milhão de pessoas que vivem ao longo do corredor do Lubito, mas concretamente na província de Bengala, vão ter acesso à energia elétrica até 2030. A garantia é do Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que referiu que tal objetivo consta do projeto de interligação continental liderado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. O projeto visa promover a eletrificação nas zonas rural e urbana, em zonas estratégicas servidas pelo Caminhos de Ferro de Benguela, contribuindo para a redução do déficit energético em Angola e na região. De acordo com o ministro, enquadrada na estratégia de concretização do corredor do Lubito, o plano terá impacto transformador nas populações abrangidas pelo eixo do Caminhos de Ferro de Benguela, uma infraestrutura histórica que liga o litoral atlântico angolano ao interior da África Central. João Batista Borges explica que até 2030, 1 milhão de pessoas de diversas localidades de Benguela vão ser beneficiadas com energia elétrica. Com a integração nesse programa, nessa iniciativa, levar energia elétrica a mais 1 milhão de pessoas. E esse 1 milhão de pessoas vai estar, sobretudo, ao longo do caminho de ferro de Benguela.
Nós temos concretamente com o Banco Africano previsto eletrificar várias sedes municipais em Benguela, portanto Xongoró, Quilengas, enfim, o Cubala, Ganda, Babaera, etc., o Bocoio, e também prevemos levar energia àquelas populações que estão, por exemplo, no Munhango, no Quemba, ao longo do caminho de ferro de Benguela, onde ainda não há energia elétrica. Esse é o grande benefício também deste projeto do Corredor do Lobito, porque ele não visa apenas levar e trazer comboios, como foi referido aqui, mas também criar bem-estar, levar desenvolvimento. O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, explicou que a interligação regional é um processo de cariz privado, sendo os Estados responsáveis pela concessão aos privados que deverão construir sistemas de transporte de energia. O governante refere que, neste sentido, alguns projetos estão já em andamento, onde se destaca uma linha que deverá estabelecer a ligação entre Malange e a Zâmbia. Há 2 ou 3 projetos já em curso de tratamento, não no terreno, mas, digamos, em preparação. É claro que estas entidades precisam também de ir buscar financiamento, estruturarem as suas soluções, e temos essas iniciativas em curso. Em concreto, poderei referir um projeto de uma linha de cerca de 1.200 quilómetros de extensão em corrente contínua, que vai ligar a localidade portanto, vai ligar Malange à Zâmbia e depois interligando com o Congo, uma linha também de corrente alterna seguindo a via rodoviária, a ligação rodoviária Malange-Saurimo e depois a fronteira. De acordo com o ministro, esta interligação continental representa um passo decisivo para o acesso universal à eletricidade, alinhado com os Objetivos Nacionais de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, João Batista Borges admite que a obtenção de financiamento constitui uma das maiores dificuldades para a concretização do projeto. Nós estamos a falar, de facto, de volumes financeiros avultados e as iniciativas privadas, por si só, não terão sucesso se não houver o suporte das instituições multilaterais de crédito. Estamos aqui a falar do Banco Mundial, estamos aqui a falar do Banco Africano, Agência Francesa de Desenvolvimento, da intervenção do IFC, do Banco Mundial, na questão dos modelos privados de concessão. Portanto, estamos aqui a falar numa série de organismos multilaterais de crédito que são fundamentais neste suporte às iniciativas que estão em curso. E esse é um dos grandes desafios que temos, não é? Porque são processos complexos que precisam de garantias e etc. e de serem estruturados num tempo determinado. A meu ver, essa é de facto a etapa crítica nesse processo. Homens e mulheres consideram que o papel cada vez mais determinante da mulher na economia familiar está relacionado à fuga paternidade e o atual contexto social do país, onde as senhoras vêm-se, em alguns casos, obrigadas a assumir a condição de provedoras. Para os cidadãos ouvidos pela Rede Girassol, esse esforço redobrado deve ser devidamente valorizado e respeitado pela sociedade angolana. Tidas como as principais responsáveis pela gestão do lar e atividades domésticas, nos dias que correm é notório observar o contributo da mulher na economia familiar, muitas vezes devido ao abandono do verdadeiro provedor do lar. Na visão de alguns munícipes, o duplo papel da mulher no lar está relacionado... E aconselho as pessoas a não optarem por essa prática, nem as separações, porque as separações levam à desgraça às famílias. E para já, as senhoras em si acabam por se sacrificar 100 vezes mais para dar o sustento a nós como filhos. Olhando para o contexto, a mulher tem um duplo papel e muito fundamental, na medida em que ela é gestora não só da casa, da família no seu todo, mas também a nível da sociedade. Sem as mulheres, nós não temos uma sociedade saudável. É por isso que, olhando o papel da mulher, nós podemos dizer que é importante nós empoderarmos a mulher. A mulher deve ser empoderada, a mulher deve ser valorizada, olhando pelos dois papéis que ela desempenha, o papel de cuidar da família. Há mulheres, por exemplo, hoje que
é homem, ou seja, é o marido, ao mesmo tempo é a mulher e ao mesmo tempo é a dona de casa. Então, exatamente, ela é a provedora e ela deve cuidar da casa e deve cuidar também da gestão da sua atividade do dia a dia, que é a gestão laboral. Vitória, mãe solteira, é de opinião que a mulher sempre teve um papel de destaque na economia familiar, apesar de passar desapercebido por muitos. Desde as épocas que lá estão atrás passadas, a mulher sempre foi mulher, sempre foi mãe, porque o homem para nós, ainda que seja nosso marido, é sempre filho. Então a mulher sempre teve o papel de gerir a casa, por isso da economia familiar. Ainda que a mulher não trabalha, o homem trabalha, se costuma dizer que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Quando o homem subsai, quando não subsai, não veem o sacrifício que a supostamente pequena mulher está a fazer, que é para fazer com que os dois subsaiam. Entretanto, os cidadãos defendem maior valorização e respeito pelo papel desempenhado pelas mulheres na qualidade de provedoras. Angola, especialmente, que vamos deixar de agressões às famílias, às mães. Vamos primar pelo amor, carinho e dedicação e valorização às nossas grandes guerreiras. O homem deve saber mesmo valorizar a mulher, não só a sua mulher, mas as outras mulheres também. Primeiro, nós saímos na rua, quer imaginar, encontra-se com uma mulher zongueira, doméstica, com uma mulher vendedora, com uma taxista, mulher agora que chamam nos táxis, não é? O homem deve valorizar. Mas já encontramos homens às vezes que não valorizam, ainda têm coragem de dizer: sai daqui, esse trabalho não é para ti. Mas nós, as mulheres, estamos a ocupar um papel muito grande. Em todas as áreas, em todas as áreas da profissão, as mulheres estão lá. Então devemos valorizar mesmo isso. Nós temos que olhar a mulher como parceira e como um elemento muito importante na sociedade. Olhando principalmente na educação, ela é educadora dentro de um lar. Nós, como homem, falando como homem, não temos aquele tempo que a mulher tem, aquela garra de ser praticamente a reprodutora da casa, ser a cuidadora da casa, a educadora da casa, e ainda assim ela consegue trazer o pão de cada dia para a sua família. Estudos revelam que no país a mulher é o pilar central da economia familiar, desempenhando funções que vão desde a gestão doméstica à liderança na produção de rendimentos. A mulher deve ser valorizada, defende a sociedade. No âmbito da Semana Nacional de Estatística, o INE promoveu hoje, nas suas instalações, uma maratona de estatística de concurso de desenho infantil, reunindo no local os funcionários e seus familiares. O evento, segundo o diretor-geral do INE, Joel Futi, teve como um dos seus objetivos descobrir os talentos dos mais novos nas diferentes artes do saber. Foi uma atividade de convívio entre funcionários do Instituto Nacional de Estatística e seus familiares que permitiu reforçar os laços profissionais e de parentesco. Entre roda das cadeiras e concurso de dança, os técnicos do INE aproveitaram o momento para descontração e network. Representa-me uma mais-valia ver as crianças se divertindo num dia como hoje, final de semana, e eu estou a adorar o momento. Até porque não contava que seria assim, mas graças a Deus está a ser bem aproveitado. Deu para se divertir. Na verdade, os filhos tiveram um momento de muitas diversões, tiveram um concurso de desenhos, no qual classificou-se o primeiro, o segundo e o terceiro classificado. E, obviamente, nós também, participantes da corrida ou da maratona, também classificou-se tanto do gênero feminino como masculino, primeiro, segundo e terceiro classificado. De facto, foi um dia muito brilhante. As crianças que de alguma forma acabaram por se divertir com os pais e participar de concursos de desenho, em que os vencedores, entre a emoção e a satisfação, falaram sobre o gosto pelas artes. Esta oportunidade de mostrar a minha arte e eu não sei como dizer. Gostei muito. A minha mãe é que me trouxe. Antes eu não estava para desenhar aqui, estava para ser o meu irmão, mas ele negou e fui eu que comecei a desenhar. Eu fiz esse, o primeiro, né? Mas não gostei. Como eu não gostei desse, fui para difícil, que foi um pouco mais difícil. E não pintei.
Sim, eu quero dar continuidade. Por seu turno, o diretor-geral do INE, Joel Bumbafute, fez o resumo daquela que foi a Semana Nacional de Estatística, que culminou neste sábado. Promovemos 2 atividades de caráter social, nomeadamente a corrida pelos números, que decorreu esta manhã, com uma boa participação, mais de 200 funcionários, não só do Instituto Nacional de Estatística, mas também de outros órgãos que fazem parte do Sistema Estatístico Nacional. E, pela primeira vez, como fez referência, estamos aqui a organizar um concurso de desenho infantil com a participação dos nossos filhos, tanto os filhos trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, com idades compreendidas entre 5 e 12 anos. Portanto, o grande objetivo é de nós começarmos a descobrir os talentos que os nossos filhos têm. Mais de 200 funcionários do Instituto Nacional de Estatística participaram do evento, que decorreu sob o lema Dados de Qualidade, Sistema Estatístico Forte. Os munícipes de Cacoaco poderão ver resolvidos nos próximos tempos o problema da falta de água, iluminação pública e saneamento básico. A garantia foi dada pelo primeiro secretário municipal do MPLA em Cacoaco, Fernando Francisco João. A falta de água potável, a iluminação pública e saneamento básico são algumas das várias preocupações que os munícipes de Cacoaco poderão ver resolvidas nos próximos tempos. A garantia foi dada pelo primeiro secretário municipal do MPLA em Cacoaco, Fernando Francisco João, durante o ato de entrega dos novos cartões de militantes. Estamos a trabalhar com programas concretos de ligação de água nos bairros. Já iniciamos na Boa Esperança. Estamos a fazer um trabalho muito profundo no Belo Monte, que é também uma zona onde tem muitos militantes, muita população, e aquilo também requer de nós uma atenção especial. Nós vamos, na próxima semana, manter um encontro de trabalho com o Conselho de Administração da EPAL, onde naturalmente vamos apresentar a radiografia geral sobre a água, o abastecimento de água no município de Cacoaco. Nós temos apenas um abastecimento de água na ordem dos 45% da população, tendo em conta a rede de abastecimento de água que em alguns pontos se encontra obsoleta. Então, estamos a fazer um trabalho aturado com a EPAL, a administração e a EPAL e o governo da província de Luanda para ver se esse problema fica resolvido nos próximos tempos. Com a ENE também temos estado a trabalhar, mantivemos alguns encontros já de trabalho com o Conselho de Administração e já iniciamos agora um trabalho aqui no Augusto Ngangula, onde vamos meter em funcionamento dentro em breve um PT que já está há muitos anos, que foi construído, nunca conseguiu se colocar o equipamento em funcionamento. É um bairro que também tem muita população, já estamos a dar resposta e vamos indo, tanto dando resposta aos problemas que eu aqui numerei, que no fundo são o nosso calcanhar de Aquiles. O MPLA no município de Cacoaco fez a entrega dos cartões aos novos e antigos militantes no âmbito da primeira fase do processo de recadastramento e confirmação de militância. Segundo Fernando Francisco João, até a presente data, o MPLA em Cacoaco já tem cadastrado mais de 18 mil militantes. Nós até o presente momento já estamos com cerca de 19 mil militantes cadastrados. Temos uma meta de 20 mil, demos 5 dias para os nossos militantes concluírem o processo de cadastramento e de já partirem para o crescimento de novos militantes. Dizer que nesta fase também já a JOMA também poderão já iniciar o seu trabalho e seguramente vamos ter já um trabalho mais aturado, onde vamos ter os militantes da OMA, da Jota e do próprio partido devidamente controlados. E baixamos também orientações para os CAPs que já concluíram o processo de cadastramento para iniciarem rapidamente com o processo de crescimento. Crescimento seguro, que vai nos permitir termos uma base sólida para que o MPLA aos poucos vai se consolidando, tanto aqui em Cacoaco, para vencermos as eleições de 2027. E como é a força do MPLA em Cacoaco? Cacoaco 7 é a força do MPLA em Cacoaco 7. E na província de Cabinda, a primeira secretária provincial do MPLA, Susana Abreu, pediu aos militantes mais trabalho nas estruturas de base, a julgar pelos desafios que se avizinham. Mais de 3.000 cartões foram entregues aos antigos e novos militantes do partido MPLA em Cabinda. O processo de mudança de cartões tem como objetivo modernizar a estrutura de base e melhorar o critério de acompanhamento dos militantes.
O novo cartão oferece melhor qualidade, mais resistência e durabilidade. Os cartões foram entregues aos militantes dos 10 municípios da província de Cabinda. Os militantes que receberam os cartões mostram-se felizes e comprometidos com a causa do partido. Estou bastante feliz e recomendo para quem ainda não se ingressou que venha, que é muito importante. Mais trabalhos nos CAPs, vamos poder recrutar mais militantes. Primeiramente, agradecer ao esforço do Comitê Provincial do Partido, que hoje simbolizou mais uma vez que o partido está organizado. Eu sou militante antigo, mas a coisa que fazia mesmo falta é o cartão do militante. Hoje recebemos novos cartões que nos identificam como militante mesmo do MPLA, porque só se identifica como militante quem tem o cartão do militante. Fui recrutada no âmbito dos Sábados Vermelhos, mas nós no município de Bucuzal colocamos como Quintas Vermelhas e me sinto bem, feliz por agora ter o cartão de militante. Realmente recebi, vou conservar bem, porque não é qualquer um que tem privilégio de ter um cartão do partido. Eu sou um contemplado, me sinto feliz e vou procurar conservá-lo da melhor forma possível. A primeira secretária provincial do MPLA em Cabinda, Susana Abreu, pediu maior responsabilidade e mais trabalho aos militantes. O MPLA é um partido moderno. O MPLA é um partido estruturado. E temos agora uma ferramenta de informática que vai cuidar da base militante. Por isso, encorajamos aqui a todos nós a nos cadastrarmos e também encorajar os nossos primeiros secretários municipais a continuarem com as ações de recrutamento de novos militantes. Susana Abreu recomendou também maior empenho e dedicação de todos face aos novos desafios que se avizinham. Vamos todos arregaçar as mangas. Vamos nos unir com muita determinação, com muito trabalho. Não há sucesso sem sacrifício. MPLA em Cabinda procede entrega de cartões aos antigos e novos militantes do partido. Vamos agora à primeira pausa melhor no Girassol Jornal. Veja no próximo bloco as novidades que marcam o dia no desporto. Voltamos já a seguir. Estamos de volta com a informação para dizer que o embaixador de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e também Irlanda, José Patrício, exortou a nova geração de angolanos a pegar nas canetas e nos livros para enfrentar com determinação, portanto, os heróis de 4 de fevereiro, portanto, os desafios de conhecimentos e também das transformações tecnológicas. Ao falar aos diplomatas, estudantes, bolseiros e membros da comunidade angolana no Reino Unido, no ato de comemoração do dia do início da luta armada de libertação nacional em Londres, o embaixador José Patrício destacou a coragem e bravura dos nacionalistas que pegaram em katanas para enfrentar o colonialismo, ato que valeu a conquista da nossa independência. Para o diplomata, sem o 4 de fevereiro, Angola não teria, num espaço de tempo relativamente curto de 14 anos, conquistado a independência nacional, isto a 11 de novembro de 1975, resultado da luta armada contra o colonialismo português. O embaixador José Patrício acrescentou que o espírito e o exemplo do 4 de fevereiro devem ser estudados e preservados pelas novas gerações para que não se esqueça que Angola tem história e que está repleta de conquistas graças aos esforços e sacrifícios de angolanos destemidos que contribuíram cada um em momento e época específica para a construção do país que hoje temos e que muito nos orgulha. Ontem, os pioneiros da luta pegaram em katanas para enfrentar o colono. Hoje, as novas gerações devem pegar nas canetas e nos livros para enfrentar com a mesma determinação os desafios do conhecimento
e das transformações tecnológicas. Muito obrigado. Viva o 4 de Fevereiro. Viva Angola! O ato de celebração do início da luta armada, organizado pela Embaixada de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda, em parceria com o Consulado-Geral de Angola em Londres, foi animado com música da banda Mass Band, composta por membros da comunidade angolana. A África do Sul produz a primeira vacina local para combater a febre aftosa. O país enfrenta o seu pior surto da doença, que infecta os rebanhos de gado. Mas a primeira vacina produzida localmente pode se tornar um grande aliado no combate à doença. Acompanhe a seguir esta e outras informações na atualidade internacional. Para criadores sul-africanos, os últimos meses foram uma verdadeira batalha cada vez mais desesperada. Atualmente, enfrentando o pior surto de febre aftosa em décadas, eles lutavam para proteger os seus rebanhos de serem infectados. A febre aftosa raramente é fatal, mas causa bolhas dolorosas na boca e sob os cascos do gado. Como recesso, a produção de leite diminui e o gado precisa ser colocado em quarentena. Como resultado disto, os agricultores perdem mercados de exportação e enfrentam restrições comerciais, além de terem custos veterinários crescentes. No geral, o surto teve um impacto econômico altamente negativo. Mas o governo sul-africano agora quer reverter a situação. Até agora, o país teve que importar principalmente vacinas contra a doença. Mas pela primeira vez em 21 anos, vacinas contra a febre aftosa estão a ser produzidas localmente novamente. Segundo um anúncio feito nesta sexta-feira, o primeiro lote contém 12.900 doses multicepa. O presidente somali Hassan Sheikh Mohamud descreveu a situação em Gaza como outro nível de engajamento desumano na história do mundo em Doha neste sábado e criticou o reconhecimento de Israel do autoproclamado Estado separatista Somalilândia. Hassan também condenou o reconhecimento por Israel da região separatista da Somaliland na Somália como nação independente. Essa ação imprudente, fundamentalmente errada e ilegal, segundo o direito internacional, mina a estabilidade, a segurança e o comércio de uma forma que afeta o chifre da África, o Mar Vermelho e o mundo em geral, afirmou Hassan Sheikh Mohamud. A Somalilândia declarou a independência da Somália em 1991, durante uma queda em conflito que continua a deixar o país do leste africano frágil. Apesar de ter seu próprio governo e moeda, a Somalilândia nunca havia sido reconhecida por nenhuma nação até dezembro do ano passado. Israel tornou-se assim o primeiro país a reconhecer a Somalilândia, recebendo forte condenação de muitos países. Mais de 140 mil pessoas no total foram evacuadas, enquanto as autoridades tentam levar a população para um local seguro após as chuvas desastrosas em Marrocos. Várias províncias do norte do país foram alagadas e o alerta climático pelas autoridades após fortes chuvas nos últimos dias que inundaram grandes partes da zona continua aceso. Cerca de 140 mil habitantes no total foram evacuados para resgatá-los das enchentes. Mas para alguns, as medidas de precaução vieram tarde demais. Em Qessar El Kebir, vários moradores tiveram que ser resgatados dos telhados após a subida rápida do nível d'água. A chuva fez com que o nível d'água da barragem Wad al-Makazin subisse significativamente. O aumento se deve a fortes entradas da bacia do rio Loucos, levantando preocupações sobre possíveis enchentes nas áreas próximas. Autoridades e serviços de emergência também lançaram operações aéreas para garantir a entrega de suprimentos essenciais, incluindo alimentos e água potável, enquanto as equipas de avaliação continuam a monitorar a situação. Mística do Carnaval continua firme na memória dos angolanos em destaque.
O Petro de Luanda empatou a uma bola diante do Simba da Tanzânia neste sábado, em duelo referente à quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões da África. O conjunto nacional chegou ao primeiro golo da partida aos 13 minutos do tempo inicial por via do defesa português Pedro Pinto. 1-0 a favor do representante angolano nesta competição de clubes da CAF, prevaleceu até o intervalo. Na segunda parte do encontro, os dois técnicos efetuaram algumas substituições e neste quesito o Simba teve maior resultado ao empatar o duelo aos 81 minutos pelo defesa Anicete Oura. Com o empate, o Petro de Luanda complicou ainda mais as suas contas para a qualificação aos quartos de final da Liga dos Campeões da África. No grupo D, o Petro de Luanda ocupa a terceira posição, com 6 pontos. O Esperance de Tunis é o segundo colocado da série, com igual número de pontos, no caso 6, ao passo que o Stade Malien, do Mali, com 8 pontos, é o comandante do grupo. Imbatível, o 1º de agosto goleou o Luanda City por 6-0 no França-Andalo em jogo referente à jornada 14 da Liga Unitel Girabolo. Avançado da Agô foi o homem do encontro ao marcar 3 tentos. O derby de Luanda esteve sob o comando do 1º de agosto, que recebeu o Luanda City com todas as honras. Os militares já venciam por 2-0 aos 15 minutos com os golos do médio Caleb e do avançado da Agô. O congolês democrata bisou aos 28 minutos para a equipa do Exército e fez o 3-0. Fechou as redes no minuto 70. Os Citizens começaram a sentir o efeito déjà vu da ronda passada e o avançado Rupson contribuiu para a festa agostina aos 85 minutos para o 6-0. A falta de concentração ditou o resultado, segundo o treinador do Luanda City, Paulo Saraiva. Vocês perceberam que a equipa faz as transições bem, jogamos bem bola no chão, transitamos bem a circulação de bola, mas todas as vezes que a bola vai para a nossa área de cruzamentos é uma desatenção completa dos nossos defesas, que são situações que não se consegue explicar porque treinamos isto durante a semana e durante a semana trabalhamos estes lances que o 1º de agosto especificamente faz. Mas sempre que as bolas fossem para lá é uma desconcentração total dos nossos centrais e há que reconhecer este castigo porque o 1º de agosto mereceu, não estivemos bem defensivamente. Por sua vez, Filipe Nzanza, técnico dos militares, enalteceu o trabalho do seu adversário e dedicou a vitória expressiva ao presidente do Bravos do Maqui, Augusto Kitadika, que faleceu no passado dia 4 de fevereiro do ano em curso. Nós fizemos sempre tudo para em casa ganharmos o jogo, né? Hoje ganhamos 6, como também podia ser o City a ganhar também outra equipe a 6. O futebol é isso, mas a obrigação para nós era só de ganhar e ganhamos. E vamos dar parabéns à equipe do City que lutou até no fim. O resultado é muito grande, mas isso é o futebol e eu penso que tem bons jovens, bom treinador que sempre fazia as coisas. Só que hoje perdeu, eu penso que amanhã vai poder ganhar, mas tem uma boa equipa. Nós respeitamos muito o presidente Docas por tudo que faz, que fazia no futebol angolano. Eu penso que é uma perda muito grande que nós do futebol vamos sentir isso muito tempo. Eu penso que é muito triste para o Onze Bravo. Dedicamos essa vitória ao Onze Bravo, o nosso presidente, o presidente Docas. Por tudo, eu penso que o futebol é assim, é muito triste. Desta feita, o 1º de agosto é o segundo colocado da tabela classificativa com 30 pontos e os Citizens estão na 12ª posição com 14 pontos. Está adiado o jogo da segunda mão entre Angola e Camarões, qualificativo ao CAN de Marrocos em futsal, agendado para esta noite no pavilhão multiusos de Luanda, no Quilamba. Segundo o jornal A Bola, questões relacionadas à emissão dos vistos estão na base da não-vinda da seleção camaronesa ao nosso país. Depois do brilharete no duelo da primeira mão, em que Angola venceu com classe a seleção dos Camarões em Yaoundé, tudo estava preparado para o encontro da segunda mão, hoje em Luanda. No entanto, informações apontam que o duelo está adiado, sem data pelo facto da seleção adversária não ter chegado ao país até ao momento. O jornal A Bola, por exemplo, adianta que questões relacionadas à não emissão dos vistos estão na base da não-vinda da seleção camaronesa
Camaronesa a Angola para a partida de resposta. Por cá, o conjunto de Franklin Inácio tinha as arestas totalmente afinadas para o encontro da segunda mão. Recordo que em Yaoundé, no duelo da primeira mão, Angola venceu por 12-0 a turma camaronesa. Se o jogo não vier a se realizar, Angola vencerá por falta de comparência o duelo da segunda mão e garantirá a qualificação automática ao CAN 2026 em futsal. O Campeonato Africano das Nações em futsal acontece de 11 a 19 de abril deste ano em Marrocos. Angola é a vice-campeã africana da modalidade. Aconteceu neste sábado o Candengola Fest 2026, no Arena Multiusos de Luanda, com um total de 29 colégios participantes. O maior festival da bola ao cesto serve para dar momentos de interação e maior visibilidade a crianças dos 6 aos 12 anos de idade, que também sonham em tornar-se profissionais na modalidade do basquetebol. A programação do Candengola Fest esteve muito além da componente competitiva, integrando 2 blocos de jogos infantis e um forte momento de convivência e aprendizagem. Atletas das seleções nacionais sénior masculina e feminina estiveram presentes e interagiram diretamente com as crianças, partilhando experiências, transmitindo ensinamentos, motivando e inspirando os mais novos. No final da atividade, o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, enalteceu a iniciativa da Federação Angolana de Basquetebol e garantiu que serão momentos que não ficam por aqui. E é isso que tem que ser feito no quadro do Plano de Desporto. Felizmente, olha, temos o pavilhão cheio. Isso é que é importante. É essa iniciativa que as federações têm que ter. É esse o apelo, ainda agora no Conselho fizemos-lo. As federações têm que se aliar ao empresariado para promover o desporto na comunidade. E é assim que se começa. Amanhã vamos manter os títulos de campeões africanos. Isso é uma decisão que nós já tomamos há muito tempo. Todos os sub-14 não pagam nada para usar as infraestruturas do Estado. Portanto, e promover o desporto a esse nível é que nos garante o futuro. E é isso que nós temos que continuar a fazer com as federações, cada uma ao seu nível, cada um com o seu nível de organização, e levar para a frente o desporto infantil no quadro do Plano de Desporto. É isso que nós estamos a fazer. Neste momento eu tenho os secretários de Estado fora de Luanda, porque estão exatamente a trabalhar no quadro do Plano de Desporto. É isso que a gente tem que fazer. Daqui a pouco, a contagem regressiva para o Carnaval. Vamos fazer mais uma pausa. Voltamos dentro de breves instantes. Boa noite. Estamos de volta. O nível de aceitação do Carnaval em Angola ainda é elevado. Aos nossos microfones, os munícipes afirmaram que gostam da festa popular por representar a nossa cultura e identidade, mas apelam por mais transparência no ato de seleção dos vencedores. O Carnaval em Angola é uma festa popular ocorrida anualmente na segunda semana do mês de fevereiro. Trazido pelos portugueses, esta manifestação cultural chegou em Angola há vários séculos e, na altura, era chamado de intrudo. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, podemos constatar que muitos são a favor da festa de Carnaval em Angola. Morador do Sambizanga há mais de 10 anos, Rui explica que não vai à Marginal por causa da confusão, mas acompanha os grupos carnavalescos. O Carnaval é para todos nós, porque é um divertimento, é uma cultura. Então pronto, o grupo que eu mais gosto, são 3 grupos. Tem o Caboclo Meu, tem o Kela e tem o Kazukuta. Porque eu não gosto muito de turbulência. Aquele empurra aqui, empurra ali, não gosto muito. Vale a pena, eu estou em casa, na televisão, eu estou assistindo o Carnaval. Esperar também o resultado de quem ganhou e quem não ganhou. E aquilo é para torcer, o fulano ganhou hoje, amanhã outro, o próximo ano também é outra equipa. Antônio, por outro lado, tem preferência pelo União Caboclo Meu e sempre que pode, vai até a Marginal. Mas eu nunca participei num dos grupos, mas tenho apreciado constantemente, de cada ano que vem o Carnaval, em fevereiro, não sei, Caboclo Meu. Aquele espetáculo que ele faz com as sombrinhas,
gosto muito da dança deles. Já Alberto de Almeida conta que dançou no União Quela por 10 anos e afirma que o carnaval está no sangue. Já dancei no grupo União Quela do Samzanga, dancei lá durante 10 anos e foram bons. Olha, carnaval para mim é cultura, é alegria, é dança, é tudo de bom. Todos os anos, tipo, mesmo eu não estando a dançar mais no Quela, mas todos os anos eu acompanho. Pode ser na avalanche de apoio, pode ser também para ajudar o grupo. Alberto de Almeida apela por mais transparência no ato de escolha dos vencedores. Muitos não é porque trabalham mais, é aquela, na mesa dos jurados já tem pessoas do convênio, então facilita com que na qual o grupo ganhe. Estás a ver? Isso nesses últimos anos tem dificultado outros grupos que também trabalham para a cultura angolana e é complicado isso tira a moral de outros grupos e os grupos já não vão com aquela mesma garra. O carnaval é considerado uma festa popular focada em ritmos como semba, cabetula e casucuta. Apesar do nível de aceitação ser alto, alguns municípios que não aceitaram gravar entrevista afirmaram que desconhecem o significado da data. Outros alegam que não festejam por motivos religiosos. O grupo carnavalesco Tchaco Tchaco do Luar fez história ao conquistar o primeiro lugar do Carnaval Municipal do Cacengo. A ação marcou a primeira edição realizada após a criação do município. O grupo carnavalesco Tchaco Tchaco do Luar fez história ao conquistar o primeiro lugar no Carnaval Municipal do Cacengo, na província de Lunda Sul. Trata-se de uma vitória inédita que marcou a primeira edição desde a criação do município, fruto da divisão político-administrativa. A ação reconheceu o empenho, a criatividade e a riqueza cultural do grupo. Nós nos preparamos como município do Cacengo pela primeira vez nós nos apresentarmos. É assim que nos apresentamos para podermos vir sermos vencedores para levar este grupo para o Carnaval profissional. Esta é a nossa missão. Passo a passo e em ritmos diferentes, repartidos em 13 grupos infantis e 6 juvenis, os mais de 300 artistas aqueceram a tarde de sexta-feira num palco improvisado junto ao aeroporto de Olinda Rodrigues. Já na classe infantil, o destaque foi para o grupo O Ruenha do Luar, que arrebatou o primeiro lugar, superando outros 12 grupos concorrentes, num desfile marcado pela alegria, disciplina e pelo talento dos mais pequenos. Sinto bem porque eu trabalho para conseguir vencer esse carnaval 2026. É por isso que eu trabalho muito para conseguir vencer esse evento. A administradora municipal do Cacengo, Francisca Manganda, reconheceu a iniciativa, sublinhando que o carnaval enquadrou-se igualmente nas festividades do primeiro aniversário do município, reforçando a promoção da cultura e da identidade local. Primeiro, quero agradecer a todos quantos se envolveram direto ou indiretamente. Graças a Deus está consumado aquele que é o programa do Carnaval da Vitória e para nós, como primeira edição, desde a institucionalização do nosso município. É para dizer que nós vamos continuar a nos preparar para podermos darmos o nosso melhor e participarmos no Carnaval na edição provincial, onde aqui, em função do trabalho feito hoje, temos a formando as ruas num verdadeiro palco de celebração da cultura e da unidade comunitária. A participação do Presidente da República, João Lourenço, na Cimeira Mundial de Governos destaca-se entre alguns dos principais assuntos que marcaram a semana aqui na Girassol. Para rever, a seguir em resumo. Manhã de quarta-feira, dia de feriado nacional, trânsito aparentemente calmo, mas na via principal do Camama deparámonos com um congestionamento anormal. Após alguns minutos, foi possível perceber que se tratava de um atropelamento e fuga. Um cidadão perdeu a vida após ter sido atropelado na estrada principal da Camama, sentido Quilamba. Este não é o primeiro caso que ocorre nesta localidade.
A 13 de novembro de 2025, reportamos também um outro acidente mortal no mesmo troço. O vício do cigarro na adolescência é um problema crescente que afeta a saúde dos jovens. A adolescência é uma fase marcada pela busca de identidade e aceitação social, e muitos adolescentes veem o cigarro como um símbolo de independência ou maturidade. Começou a fumar aos 10 anos. Domingos Lucas diz que fuma por dia 20 cigarros e quando fuma sente-se transformado e com muita vontade de exercer o seu trabalho com maior celeridade. Eu fumo porque é um vício que eu gosto e por intermédio de algumas pessoas comecei a compartilhar esse vício e eu gosto mesmo de fumar. Quando fumo eu me sinto uma pessoa que estou transformado, estou no outro mundo porque sinto aquele adrenalina mesmo. A província de Cabinda testemunhou um momento que marcou a comemoração do 4 de fevereiro. A data assinala o início da luta armada, quando em 1961 um grupo de nacionalistas revoltados com os maus tratos dos colonizadores decidiram tomar a coragem de lutar contra as injustiças sociais. O resultado veio a concretizar-se em 1975, com a conquista da independência nacional. Cabinda teve uma influência histórica neste processo. A localidade de Ntô serviu de base para a gestão de estratégias militares. Cabinda, ao acolher o ato nacional, fez com que vários homens que por aqui passaram relembrassem a nossa história. A representação especial da União Europeia para a região dos Grandes Lagos visa apoiar a implementação da política externa do Bloco Europeu num dos territórios mais estratégicos do continente africano. Nesta sexta-feira, o presidente da República, João Lourenço, recebeu no Palácio da Cidade Alta, enquanto presidente em exercício da União Africana. Johan Borgenstern referiu que durante o mandato do estadista angolano, que está prestes a terminar, a organização continental conheceu avanços e marcos significativos. Como comunidade internacional e de forma especial como União Europeia, estamos bastante cheios de admiração pelos esforços e também os marcos alcançados pelo presidente Lourenço na qualidade de presidente da União Africana. O chefe de Estado angolano caracterizou a reunião como um passo decisivo para tornar a coordenação do corredor mais funcional, com responsabilidades definidas e partilhadas, bem como mecanismos de acompanhamento regular. Para o Presidente da República, João Lourenço, o corredor do Lobito tem vindo a afirmar-se como um eixo fundamental de ligação entre Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia, com enorme potencial para dinamizar o comércio, a produção, a logística e a transformação econômica em toda a região. O que está em causa não são apenas infraestruturas de transporte. O corredor do Lobito deve ser um verdadeiro motor de transformação econômica. Deve impulsionar o desenvolvimento do agronegócio, promover a transformação industrial, fortalecer cadeias de valor regionais e criar oportunidades econômicas sustentáveis, gerar empregos dignos, com especial atenção para os jovens e as mulheres, garantindo que o crescimento econômico se traduza numa melhoria efetiva da qualidade de vida das populações das áreas abrangidas. Cristiano Ronaldo, o lendário futebolista português, é a nossa personalidade da semana. E assim termina o Girassol Jornal da edição de sábado, hoje, o dia 7 de fevereiro de 2026. Votos de continuação. Muito boa noite, até à próxima oportunidade. Bom fim de semana. Estáveis juntos. Boa noite.